Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira, programa 138, depois de um grande prêmio do Bahrein, em que Piastri deu um show. Tivemos ali algumas confusões, algumas boas disputas, também tivemos grande prêmio de Long Beach na Fórmula Indy, tivemos ali um piloto não Palou que venceu, deu Kirkwood, um dos assuntos, Rafa Câmara também ali, segunda vitória, segunda pole position, grande performance dele na Fórmula 3 e outros assuntos do mundo da velocidade para você, então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o fã da velocidade, se inscreva nos nossos canais, em plataformas de áudio também estamos em todas, você pode dar a sua classificação 5 estrelas e muitas notícias de bastidores também aqui no programa de hoje, time completo, olha só, de novo o Júnior arrumadinho, Cristiano Mude, chefe de equipe, tá aqui. Só pode mandar em mim em maio em diante, por enquanto nada. Tá bonitinho ele, né? Você viu? É AlphaTauri esse daí? Mandou bem. Eu tenho... É nessa linha. Muitas pessoas não sabem, mas a AlphaTauri... Não, Honda. o Blazer. É pacote, tudo Honda. Podia ser o pacote, porque a AlphaTauri corre de Honda também. Antiga AlphaTauri. Tudo jóia, meninos? Ótimo. Tranquilo? Bora. Muito trabalho lá na Escuderia Bandeiras? Agora tá acontecendo, né? Tá entrando na reta final, né? Os carros. Mostra a mão assim. Então. Mostra a mão, tá cheio de graxa. Não tem nenhum trabalho aí. Eu achei que ia estar cheio de graxa, já tudo com a mão esfolada. Entendi. Primeira corrida o quê? 4, né? 4 de maio. 4 de maio. Então, os nossos 4 carros vão estar lá quinta-feira, a gente já tá com 2, os outros 2 vão chegar lá na quinta-feira. Quinta-feira na oficina. É. Tá. E daí na outra semana, terça e quarta. Daqui a 2, né? Exatamente. Na semana da corrida. Na semana da corrida. Na semana da corrida, terça Vão e ter quarta. um treinozinho, em os São treinos Paulo, extras em São Paulo. Exatamente. Interlagos? Opa. Boa. Tá aí já. Então, Stock Car já batendo na porta. Estaremos acompanhando, claro, com os nosso piloto e nosso chefe de equipe agora aqui acompanhando. Turma, grande prêmio do Bahrein. Tivemos ali segunda vitória de Oscar Piastri no ano. 3 pontos atrás do Lando Norris. Temos ali spoiler do macacão do Nelsinho rolando aqui na mesa. Trabalho em paralelo aqui. O que vocês acharam da prova? Eu acho que eu tô liderando o bolão agora. Mas a gente vai deixar pra falar isso no final do programa, Você né? tem grandes chances, só que tem um grande problema do bolão, que é o seguinte, a Cal tá de férias e ela que faz a contabilidade do bolão. A gente só vai conseguir fazer a contabilidade quando ela voltar. Que sorte, hein? Então, Que eu ainda sorte, começo a próxima semana como líder de contabilidade. Que sorte, hein, Thiago? Então a gente vai ter que fazer essa contabilidade depois aqui. Mas os dois aqui acertaram o quê? Pole e vencedor da corrida. Eu acho que a gente empatou o número de pontos, a gente fez mais que o Thiago, como tava um pouco na sua frente, eu acho que eu tô liderando, talvez você empatado com o Thiago Pode agora. Pode ser. Eu já tô focado na frente, não olho pra trás, eu tô focado no... Mas e aí? o Oscar, eu acho que Oscar virou o jogo pra ganhar um campeonato esse ano. Acho que foi a cartada... Foi. Você falou um negócio interessante ontem no particular, antes da transmissão. Peraí, eu vou dar uma de Nelsinho agora. Eu sempre falo coisa interessante. Vai, continua. Eu não falo isso. Eu falo, você sempre concorda comigo. Então é quase, vai. Foi isso que eu quis dizer. Eu quase acertei, vai. Mas foi um negócio interessante do Piastri. Da comparação do Piastri com o Vettel. Que foi o contrário. Exatamente. Para mim, ele carimbou o passaporte. Ontem, ele se colocou na disputa do título do mesmo jeito que o Vettel carimbou o passaporte. Vez na Alemanha. Exatamente, saiu lá na Alemanha. Quando ele bateu em Hockenheim aquele ano, ele carimbou o passaporte que não ia disputar mais o título. Para mim, aconteceu o contrário esse final de semana. Com o Piastri. Piastri que dominou os treinos, performou demais. Dá uma olhada no Lando. Ele errou na classificação. Sim. Ele admitiu. Não deu uma volta boa. Acho que ou ele acertou só o primeiro setor, ou errou no primeiro setor. Enfim, eu não lembro direito aquilo que aconteceu. Daí, na largada, aquele erro que ele cometeu, aquilo não pode acontecer. Foi um erro misturado com uma largada muito boa, né? Não, tudo bem. Foi de sexto para terceiro. Mas ele já tinha sido penalizado antes, sim. porque ele já estava o quê? Meio metro, 1 metro para frente. 20 centímetros. Tudo bem, mas estava fora da posição. É que nem quando você é desclassificado por meio quilo. Meio quilo sim, vai fazer uma diferença? Não vai.
Não vai mudar nada na performance do carro, mas ele errou. Adorei aquele rádio do Max, meio que caguetando ele segundos antes da luz vermelha acender. O que é surreal é, tipo assim, vocês podem falar melhor do que eu. Tipo, a largada talvez seja o momento mais tenso da corrida. E o cara, não, tipo, a calma que ele foi no ele rádio, olha ele pro falou... carro do lado e vê que o carro do lado deu um pulo e saiu 20 centímetros, cara. Isso é surreal. O que eu acho que aconteceu lá? A hora que o Lando engatou a primeira, de repente ele parou o carro, estava em neutro, daí ele engatou a primeira, daí ele quis dar uma andadinha para ter certeza que estava engatado, e ele não percebeu que essa andadinha dele foi, sei lá, 30 centímetros. Ou 20, escapou a embreagem, deu ou aquela... talvez deve ter escapado alguma coisa, ele não percebeu, mas ele errou, né? Sim. E depois o cara foi embora. 15 segundos e meio de vantagem para o Russell, com uma prova que teve safety car, e a primeira vitória da McLaren no Bahrein. Nunca tinham ganhado nessa pista, sendo que hoje o grosso do dinheiro, os donos da equipe são bahrenitas. O que mais vocês destacam da corrida dos primeiros colocados? O Lando depois chegou na terceira colocação, o Russell, corridaça do Russell em segundo também. E também, como você tinha comentado, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do Lando. Vamos esquecer da largada 20 centímetros para frente, ele largou bem. Tá. Pagou o pênalti dele de 5 segundos. E daí, quando ele voltou para a pista, foi uma pena que ele não conseguiu chegar em segundo. Daí tem aquela controvérsia, né? Será que ele poderia ter sido mais agressivo no final da corrida? Será que ele poderia ter tentado algo a mais, já que é claro que tem uma supremacia da McLaren em relação aos outros carros? Eu particularmente estava esperando um pouco mais na hora da corrida, mas foi do jeito que foi. Foi muito claro que o Piastri dominou a prova inteira, ele meio que imprimiu o ritmo a hora que ele queria. Fiquei surpreso com o Russell no final da corrida, a hora que ele colocou aquele jogo de pneu mole, eu falei, nossa, isso daí vai acabar em 6 voltas. E ele fez o que? As últimas 20 e poucas voltas, relativamente próximo do Piastri. O Hamilton ainda falou assim, eles tomaram a melhor decisão. Então, mas eu achei que ele fosse ficar sem pneu. Daí a gente conversou sobre aquilo que aconteceu na Ferrari, né? A Ferrari foi obrigado a colocar um jogo de pneu. O safety car matou a estratégia da Ferrari. Matou a estratégia da Ferrari, exatamente. Que eles foram de médios e duros. Isso. E o safety car acabou aproximando todo mundo. Porque tava uma prova boa da Ferrari, assim. Beleza, o Hamilton largou em nono, mas estava já no quarto lugar. O Leclerc estava brigando no terceiro, estava bem ali. Tava uma prova melhor da Ferrari. E aí o safety car acabou tirando eles dessa disputa, apesar que o Hamilton disse que ainda ele tem alguns hábitos diferentes, que ele pilotou um tempo todo, a carreira toda, um tipo de carro com estilo de pilotagem, configurações até de freio motor que ele não tinha que fazer antes. Os freios são diferentes do que ele estava acostumado nos últimos 15 anos. Tem muita diferença mesmo aqui, vocês... de pilotar, assim, sei lá, a vida inteira de um jeito e você muda para uma configuração diferente, às vezes de eletrônica, de mapeamento de motor, uma Fórmula 1 tão equilibrada como essa? Cara, tem hora que tem umas mudanças grandes que a gente pega muito rápido, né? Seja, enfim, tô falando de qualquer coisa, seja de tipo de direção, acelerador, freio, sei lá, rolagem de carro. E por algum motivo tem coisas que são besteiras que de vez em quando a gente demora a pegar, né? Eu acho também tem que tomar muito cuidado nessas horas, na minha opinião, dessas diferenças assim, as pequenas entrar na cabeça do piloto, entendeu? Não tô conseguindo me adaptar com freio ou com isso ou aquilo. Lógico, eu tô falando de pilotos amadores, são pilotos os melhores do mundo que estão lá. Porém, né, esses caras são tão bons, eu não sei, eu tenho dificuldade de imaginar que ele não consegue se adaptar com alguma coisa, entendeu? Eles têm treino, eles têm muito tempo de simulador, que o simulador é exatamente a mesma coisa do carro. Assim, talvez não de feeling, mas pega um pedal, alguma coisa, e isso eles conseguem replicar, porque é exatamente o mesmo pedal, o mesmo burrinho de freio, a mesma pressão, tudo igual ao carro de corrida. Então, não sei, eu acho que é mais na cabeça do piloto do que, sabe, não sei, é difícil falar isso, né? Eu acho que
Tem muita coisa que você sai de um Fórmula Indy, vai andar em Stock Car, você sai de um Stock Car, vai andar num protótipo no IMSA, que são diferenças muito maiores, né? E que a gente pega rápido, né? A maioria das vezes. Então, eu não sei, lógico, talvez a gente tá falando de muito detalhe, de pilotos muito bons, consegue extrair quase tudo do carro. Mas, de novo, eu acho que aquele negócio que o pessoal fala do carro da Red Bull, que só o Max consegue pilotar. Cara, se o carro é difícil de pilotar, mas vira, se pega um cara bom para andar do lado do Max, eu acho que ele vai fazer a mesma coisa. Lógico, depois que ele se sentir confortável com o carro, né? Não é de sentar no carro e virar na primeira volta. Mas, enfim, eu acho que, pra falar a verdade, é mais a cabeça do Hamilton, entendeu? É lógico que a pessoa que já esteve com esse carro os últimos anos, talvez tenha um pouco de vantagem, tenha um pouco mais de costume, mas você acaba acostumando rápido. E fora que você tem as regulagens. O pedal tá muito duro, eu tô acostumado com um pedal um pouco mais macio, você mexe no burrinho de freio. O acelerador, o mapa... Você consegue ajustar as coisas para alguma coisa que você queira. Ainda mais na Fórmula 1, com tudo que eles têm de tecnologia, com todos os recursos que eles têm, né? Então é uma questão só mesmo de se adaptar e acostumar, entendeu? Simulador não falta, mecânico, engenharia não falta, então, sabe, é um trabalho que ele tem que fazer com a equipe, mas... Às vezes tem até demais. Gente demais, mano. Recursos demais. Recursos demais. Às vezes mais é quase que pior, né? Muito palpite, muito... Enfim, é muita opinião diferente, né? Muitos dados para analisar. Se acontecer alguma coisa na Stock Car, por exemplo, tá bom, a gente vai trocar o burrinho de freio, você vai estar com um pedal mais longo, mais macio. Pronto, acho que na Fórmula 1 eles vão dar 20 opções pro cara. Não, tem um mapa, tem um burrinho, tem um pedal, e tem a altura do negócio. E aí você acaba... Aí você faz uma coisa pensando, puta, eu devia ter feito aquela outra lá que eles falaram. Aí começa esse negócio, mas... Eles vão dar as 20 opções que estão lá na pista no momento, fora as outras 40 que eles conseguem voar para chegar na pista em 12 horas. Então... Mas acho que o final de semana, resumindo, né, tudo que aconteceram muitas coisas, enfim... A própria Haas marcou ponto com os dois carros. Verdade. Foi muito bom. Bom desempenho. O que a gente achou no começo do ano que eles estariam ferrados, já estão em 6º no campeonato, eu acho, se eu não me engano. E você vê, o Ocon foi 8º e o Berman fez uma bela prova chegando em 10º. Mas a gente estava falando agora, antes do programa começar, né, a Haas é a 5ª. A 5ª? É muito legal isso aí. Tudo que a gente viu acontecer na pré-temporada que eu estava lá, né, o Max reclamando do carro, a McLaren dominando. A única coisa que foi diferente realmente foi a própria Haas, que nos treinos iniciais do ano eles estavam com algum problema lá e não fizeram volta boa. Mas aquela volta da Alpine no final dos treinos, que ficou ali em 3º, 4º, acho que no começo do ano, isso, aquilo, a gente viu agora. Então, o que isso mostra? Isso mostra que os carros estão muito próximos, né? E vai depender de pista para pista, situação para situação, vai favorecer algum carro. Lógico que a McLaren sempre vai ter uma vantagem, porque eles realmente parecem ter um carro mais dominante. Esse final de semana mostrou que eles, nesse tipo de pista, por exemplo, vão estar liderando, vão estar dominando facilmente. Esse final de semana foi totalmente erro do Norris, seja na classificação, nas corridas ele errou muito. Poderia ter ficado em segundo com muita facilidade não, né? Mas daria para ficar em segundo se não fosse a quantidade de erro, demorar para ultrapassar. Eu acho que ele demorou muito para ultrapassar os carros, comparado com o Max quando ele vem brigando, né? E a Red Bull apanhou pra caramba esse final de semana, como ela apanhou nos treinos. Então, por um lado isso é legal, porque toda pista que a gente for, a gente vai ver talvez uma performance diferente das equipes. Eu ainda acho que a McLaren vai ganhar o campeonato, Piastri vai ganhar o campeonato, vai ser uma virada de jogo grande na McLaren, e que vai ser bem legal, vai ser interessante, né? Se todo mundo falasse, beleza, esse ano vai ganhar a McLaren, todo mundo apostaria no Norris. Mas como a gente disse eu disse no começo do ano, vocês não votaram muito nisso. Você viu? Eu disse nessa mesa aqui, fui eu que disse. Tem que pegar a cápsula do tempo depois daquele programa, que eu já esqueci. O Piastri... Silêncio no resto da mesa aqui, não vamos nem comentar. O Piastri vai ganhar esse campeonato.
Vamos pro lado Norris da mesa. O que você disse no começo do ano? Cara, pior que eu não lembro. Eu acho que eu disse. Também. Eu também não lembro. Eu acho que eu disse Norris. Preciso ver. A gente tem um episódio que a gente fez umas previsões do começo do ano, mas eu acho que eu disse Norris, se não me engano. Não lembro agora também. Quando convém ele não lembra, né? Pô, eu já esqueci de cada coisa nas últimas semanas aqui, deixa pra lá. Christian. 138 programas, a gente pegou essa fase dominante da Red Bull, mas pegamos talvez o pior fim de semana da Red Bull em 138 pelas pistas, que foi o Grande Prêmio do Bahrein. O Max disse, não estamos participando, não estou brigando pelo título, estamos só competindo, não estamos aqui. E parece que teve um arranca-rabo ali no... De acordo com o Theodore Kravitz, um repórter da Sky Sports, entre o empresário do Max, o Raymond Vermeulen, e o Helmut Marko, de uma discussão depois da prova. Então, será que tá feio o negócio lá? Será que o castelo está começando a desmoronar? É meio difícil a gente fazer uma análise de fora, mas, por exemplo, pelo que eu entendi, o Max sofreu dos mesmos problemas o final de semana inteiro. Então, ele estava reclamando de freio. Que, inclusive, fizeram um ajuste no parque fechado. Exatamente, e daí ele continua reclamando do mesmo problema durante a corrida. Não conseguiram encontrar uma solução para o problema. Era bem claro que ele estava muito aquém daquela performance que ele estava acostumado. Eu fiquei um pouco surpreso, devo admitir, com o Tsunoda, porque surpreso o Tsunoda positivamente, porque ele no primeiro dia de treino ele tinha ido mal. A hora que você fazia as comparações, quem está com qual tipo de pneu, o Tsunoda meio que não estava em nenhum lugar, tanto que por um bom tempo eu achei que ele não fosse passar do Q1. Ele não só conseguiu entrar no Q3, como o resultado dele, por incrível que pareça, foi o melhor resultado do segundo piloto da Red Bull em 175 dias. Fazia tempo que a gente não via fazia tempo, duas pontuando. Exatamente, que a gente fazia, que a gente não via daí as duas pontuando. Agora, ele andou relativamente próximo do Max, até de uma certa maneira mais do que aquilo que eu estava imaginando, mas a gente tem que lembrar que o Max estava se queixando desses problemas o tempo todo. Ele estava desconfortável o final de semana inteiro. Chegou um momento da prova que ele estava no último lugar, lá que ele fez trocou um pneu. Então, quando eles experimentaram aquele jogo de pneu duro e não deu certo. Não deu certo, eles não foram para frente, daí ele inclusive começou a reclamar, nossa, eu tô com zero grip, daí meio que voltaram atrás depois. Poderia ter ido ao contrário, né? A gente estava discutindo sobre isso, que você tem que andar com pelo menos 2 compostos de pneu durante a corrida, mas de repente eles podiam ter tentado a mesma coisa indo para o mole, indo para o macio, ao invés de ficar, ao invés de repente tentar aquele duro. Mas, enfim, foi do jeito que foi. Eu acho que eles estão preocupados, eu acho que o Max está preocupado, você vai poder dizer um pouquinho mais do que eu, mais com a estrutura da Red Bull, que consequentemente acaba afetando o carro e acaba afetando a performance do carro. Eu acho que na estrutura eles não estão se entendendo muito bem neste momento. Eu espero que seja um período passageiro, e isso vai acabar afetando a performance do carro. Uma coisa que eu ouvi em entrevistas, a gente está falando sobre os simuladores, que está tendo algum descompasso entre as ferramentas de simulação, você replicando para a pista. Então, tipo, nem sempre o que está dando certo em simulações está traduzindo exatamente na pista, alguma coisa. Já pode ser algum efeito, antes de a gente entrar nos bastidores um pouco mais, já pode ser um efeito do Andrew Newey ter saído da equipe, nessa parte... Aí é aquela pergunta de $1 milhão que é praticamente impossível. Ou de 100, né? Porque estão pagando por ele. Que é praticamente impossível você saber responder exatamente em que período, se é que vai ter algum momento, né, que vão sentir a falta dele efetivamente no carro como performance, se ela vai existir ou se ela já está acontecendo. Então... É meio impossível, porque no momento de crise, no momento
que você está numa situação mais vulnerável, é muito fácil você começar a apontar os dedos, né? Então você, é o Newey, é isso, é aquilo, é aquele outro sujeito que foi embora, é o, de repente, mecânico que se desentendeu se desentendeu com o 2. Então, é muito fácil você começar a meio que criticar. Eu acho que a grande virada da Red Bull agora, ela acontecendo, é uma reorganização de tudo entre, não sei, Horner e Helmut Marko. Eu acho que eles precisam parar, analisar tudo que está acontecendo de bom com eles, que é óbvio que tem partes da estrutura que está funcionando e a parte da estrutura que não está funcionando, eles precisam fazer mudanças o quanto antes. Só para complementar, eu acho que isso vem acontecendo há muito tempo. Só que... O que você acha que está acontecendo há muito tempo? Talvez esse desmoronamento do castelinho. Tá? Só que o estresse só bate quando para de ter resultado. Eu acho que desde o início do ano passado, com esses estresse do Horner, do pai do Max, essas coisas, já vem criando alguns estresses e tirando o foco, talvez, da equipe. Você tem visto pessoas saindo, abriu oportunidade para outras equipes contratarem algumas pessoas chaves e as pessoas começaram a sair. Eu não estou falando que foi por causa do estresse entre os dois, né? Pode ser 1000 motivos, porque isso geralmente acontece. Você vê uma equipe começa a dominar durante alguns anos, aí chega um ponto que, chefe de equipe, chefe de mecânica, chefe de engenharia, chefe de design, começa a ganhar um hype e é contratado por outra equipe. Então o cara imagina, já ganhamos 3 anos, tá na hora de eu, oferecer eu ganhava aqui 50, deixa eu jogar ali 75, 100, ver se alguém me pega. E aí eu aproveitar, porque igual qualquer negócio, se passar essa fase e começar a cair, já o passe dele já vale menos. Eu tô falando de qualquer um, seja do piloto, do engenheiro, do mecânico, todo mundo. Então eu acho que muitos saíram também com passe alto, estamos dominando, vamos sair aqui agora por enquanto, porque a gente tá valendo bastante. E também eu acredito que talvez alguns tenham saído, essa confusão aqui a gente tá vendo, só que os resultados continuaram vindo para a equipe, né? Então tá todo mundo ainda feliz. Começou esse ano todo mundo bem ainda, mesmo o carro que correu esse final de semana. Só que aí, primeiro final de semana que realmente com resultados bem abaixo da média que eles estão acostumados, aí foi que a gente começou a ver o estresse acontecendo de verdade. Porém, isso é um efeito, uma coisa que vem acontecendo desde mais de um ano atrás, eu acho, entendeu? Talvez desde a época que começou esse burburinho entre o pai do Max e o Christian. Foi aquele problema que nós tivemos no começo do ano passado. Foi. Então, que talvez aquela época foi quando saiu na imprensa. Foi tipo a ponta do iceberg do negócio. Mas isso deve ter começado a acontecer no final do outro ano, entendeu? Então, talvez 1 ano e meio, 2 anos atrás tenha começado a acontecer. Então... Aquela aventura sexual lá do Horner também, com certeza não ajudou. Foi a hora que saiu na imprensa. Isso, Então, porque, querendo ou não, ele acabou perdendo foco, uns 60 dias, até assentar a poeira de novo, sei lá, 60, 90 dias. Então, mas até o ponto que isso chegou na imprensa, já devia estar acontecendo fazia tempo. Então, assim, internamente lá, devia estar rolando algum estresse já, depois cai na imprensa, enfim, vira esse bafafá. Só que esses efeitos demoram a vir, entendeu? Então, o Newey estava lá o ano passado inteiro. Então, não acho que a saída do Newey agora começou a afetar o carro. Não, pode ser também uma coisa que começou a ser um estresse, sei lá, vamos chutar meio pro final de 23. O ano passado o carro já não era tão dominante, começou bem, mas já terminou não sendo mais rápido. Esse ano continua. Agora, é muito difícil você fazer essa ligação das coisas. Pode ser também que a McLaren, ela foi melhorando. A gente viu ela melhorando em 23, em 24 melhorou pra caramba e ela continua nessa evolução. Então, é muito difícil você apontar o dedo para exatamente o que foi. Isso aí são fases que acontecem em qualquer lugar. Já aconteceu na Ferrari, já aconteceu na Mercedes.
Já aconteceu na Red Bull lá com o Vettel depois. Então, isso acontece em qualquer lugar. Então, mas isso gera estresse, porque todo mundo quer apontar o defeito para algum lugar. Ah, não, foi você. Ah, não, ele que saiu. Ah, vocês deixaram esse cara sair, ou foi isso, foi aquilo. Que a equipe sabe que o Max realmente entrega tudo e um pouco mais, né? Então, eu acho que com certeza a equipe está bem preocupada em perder o Max. E com certeza o empresário dele, fazendo o trabalho dele, tá falando, ó, vocês arrumam a casa, hoje a gente vai procurar um outro lugar pro nosso menino aqui ganhar mais campeonatos, né? Resumindo, não tem outra escapatória. Então, estresse eu acho que já tá rolando faz tempo, que o Max tá falando que o carro não tá legal. Desde o ano passado, que a McLaren começou a dominar, que ele vem falando que o carro não tá lá essas coisas, mas ele vem fazendo aqueles resultados porque ele tirou no braço. Então, eu não acredito que aquela conversa, aquela foto que a gente viu do empresário dele não tenha sido o primeiro arranca-rabo que tenha acontecido, entendeu? Então, lógico, juntaram o resultado, pegaram aquela foto e querem criar matéria, né? É isso, hein? Quero saber sua opinião. Coloca like no vídeo ali, coloque nos comentários o que vocês estão achando dessas tretas, entre aspas, problemas aqui, claro, que acontecem na Red Bull, também das outras equipes. A gente tá falando da Mercedes. Cara, o Russell tá fazendo um campeonato muito bom. O Russell tá meio... A gente não tá falando tanto dele aqui, não tá sobre os holofotes, mas terceiro pódio, segundo lugar, hoje conseguindo se colocar entre as McLarens. Teve a questão do pneu. O Russell tá fazendo um campeonato, assim... Para um cara que também tem uma ameaça contratual, porque é o último ano de contrato dele na Mercedes, fazendo até agora tudo perfeito. Ameaça? Por que ameaça? Porque sempre tem a sombra Max Verstappen. Eu acho que... Mas... Eu acho que só teria... Eu acho que se o Max fosse para lá, eles vão colocar ele no lugar do Kimi. Antonelli. Exatamente. Eles não vão colocar ele no lugar do Russell. Eu não sei exatamente. Eu ficaria... A não ser que o Russell resolva sair antes. Então daí o Russell resolve para outro lugar, de repente trocar de lugar com o Max, daí sim. Daí o Kimi fica, mas eu acho que a Mercedes em si adoraria continuar com o Russell até para ter um piloto que realmente possa fazer frente, ou que na cabeça deles eles acham que possa fazer frente para o Max. Eu acho que a Mercedes, porque o Russell para a Ferrari ele não vai. McLaren acho muito difícil. Red Bull, ele sabe que o carro lá tá difícil de guiar. Então, a Mercedes, ela deve estar, bom, eu não preciso renovar ele agora porque ele não tem para onde correr. E ele tá tendo que mostrar resultado e ele deve estar querendo, quero renovação de contrato. O Toto deve estar, não, vamos fazer, calma, né? E de olho ali no Max. Com certeza o Max, o Toto já deixou isso claro e toda vez... É engraçado, toda vez que eles vêm aqui para Interlagos, eles ficam todos no Tangará, o Max não desce porque o Tangará fica parecendo um fan zone, né? Por mais que eles coloquem 3 guaritas, eu não sei como é que eles conseguem, mas lá embaixo na recepção tem 75 pessoas. Então o Max nunca desce, né? Mas às vezes quando eu vou para lá, eu vou jantar com a minha irmã, isso, aquilo. Cara, o Toto faz questão toda vez de parar e ficar conversando com a Kelly meia hora. Ele tá de olho, ele quer. Então, o Toto tá naquela, tipo, eu vou ver qual piloto aqui, o Kimi Antonelli tá indo muito bem, mas com certeza ele tá louco pra pegar o Max. Porque ele sabe com o carro que ele tem e colocar um cara que faca nos dentes igual o Max, ele vai conseguir extrair alguns décimos a mais aí do carro e talvez começar a brigar por um campeonato, né? Vocês acham que o Russell faria frente ao Max? É difícil, eu não sei. Eu acho o Russell... Aquele bebe quieto, né? Muito bom. Ele é bom. Eles têm uma questão, tipo assim, já tiveram rusgas de imprensa, não sei o quê, tem uma relação pessoal talvez não harmônica dos dois ali. Mas a equipe tá cagando pra isso. A equipe tá lixando pra... Mas vamos ver como a McLaren vai lidar com isso daqui pra frente também. Mas eu acho o Russell, tipo, um cara meio subestimado, assim.
Inclusive, foi muito elogiado pelo Toto esse final de semana. Ele falou, a gente terminou em segundo por causa do piloto, e não por causa da equipe ou carro. E o Antonelli está fazendo uma temporada boa aqui. Claro que o safety car, do mesmo jeito que prejudicou a Ferrari, acabou prejudicando um pouco o Antonelli. Os caras eram com pneus macios ali, ele acabou perdendo algumas posições no final da prova. Mas o Antonelli está fazendo uma prova boa até então. Se você for uma temporada... Pegando o recorte de ontem, mas assim, a temporada acho que está sendo bem surpreendente pro que muita gente esperava. Eu acho que ele só cresceu a temporada, até agora. E lembrar, né? Todo mundo fica falando... Então, eu acho que ele começou de uma maneira bem tranquila, bem amena, até mesmo dele, porque era a primeira corrida dele, estreia na Fórmula 1, tudo, imagina quanto hype, e estreia no lugar do Hamilton, né? Sim. Não é estreia... exatamente. Estreia numa equipe pequena, então... Exatamente. Então, eu acho que ele começou ok, fazendo aquele trabalho que ele tinha que fazer, daí ele só foi melhorando até agora. E eu sei que tem muita gente que me critica, enfim, eu ainda acho que colocaram ele um pouco cedo demais na Fórmula 1, vou continuar defendendo isso até a morte, tá? Porque para que perder esses 3, 4 grandes prêmios, entendeu? Ele está melhorando. De repente, se ele tivesse feito mais um ano de Fórmula 2, um ano híbrido e tentando testar ao máximo os carros antigos, daí no momento que ele entrasse na Fórmula 1 começo de 26, ele estaria bem mais forte do que ele estaria agora. Não sei. Isso depende muito também de se eles tinham outra pessoa para colocar no lugar ou não, entendeu? Às vezes criou um buraco. Ou o Sainz. Isso aí, às vezes o contrato Sainz queria era de 2, 3 anos. Eu sei, era de 2, 3 anos, mas... Mas eu não acho que foi cedo. Eu acho que quando o menino tem estrela, eles estão procurando o próximo Max, né? Quando o cara tem a estrela, que a gente não pode falar se tem ou não agora, eu acho que ele vai pegar, entendeu? Tudo bem, eu também concordo, eu também acho que ele vai pegar, mas às vezes ele vai perder aquela meia temporada para ele entender exatamente como é que é o jogo. Mas ia perder novamente do ano seguinte de qualquer forma. Não, se ele tem mais experiência de uma maneira geral, né? Ele tinha muito pouca experiência, imagina, ele correu um ano de Fórmula 2... E não fez a Fórmula 3. Exatamente. E já enfiaram ele dentro do carro de Fórmula 1, né? Não sei. Aqui eu ia falar alguma coisa já... Sobre Russell, sobre... O Kimi. Sobre o Russell. Então vamos falar, se o Max fosse para lá. Eu acho provavelmente... né? Eu tô falando assim, um assessment totalmente... Assim, eu acho que o Max indo para lá inicialmente, talvez seria muito parecido com o Russell. Só que eu não sei se o Max ia colocar o carro para começar a ficar daquele jeito dele, que é um carro difícil de pilotar, mais rápido, né? Que é mais pontiagudo, que ele aponta mais, mouse, que é um carro... né? Aquela história que... Aquela entrevista que o álbum já falou, enfim... A gente já falou aqui no Pelas Pistas, desculpa, assistam aquela entrevista. Para mim é uma das melhores de todas. Para explicação, né? Para as pessoas entenderem que não é carro feito para o Max. É um carro que tem um acerto muito difícil, mas é o acerto que o Max teve que fazer para conseguir virar a volta rápida. Com certeza, naquele ano que ficou ele e o Pérez, que o carro estava dominando, ele não precisava ter o carro totalmente tão Podia ter uma margenzinha. Podia ter uma margem, por isso que o Pérez conseguiu andar lá perto. Mas eu acho que o Max, sei lá, um carro que ia virar, sei lá, 1 minuto e 30. O Max ia fazer um carro com uma frente cada vez mais pontiaguda, cada vez mais precisa, para talvez virar 1 minuto 29 e 7, baixar 2, 3 décimos. E aí talvez, nesse ponto, talvez só ele consiga virar aquela volta. Talvez o Russell já se sentisse um pouco desconfortável. Então talvez, né, imaginando, talvez isso poderia acontecer. Mas acho de cara, pegar um carro bom, 2 pilotos, um carro relativamente neutro, um pouco mais fácil de pilotar talvez, que talvez seja o caso da McLaren, eu não acho que o Max ia virar 2, 3, 4 décimos mais rápido. Não, ia virar ali, igual, parecido. Então. Uma coisa que a gente tem a possibilidade, eu acho que é muito, muito interessante isso. A gente teve um pouco com o Hamilton, apesar que o Hamilton, quando saiu da McLaren para a Mercedes, ele não tinha o tamanho que ele tem quando ele saiu da Mercedes para a Ferrari. E também são momentos diferentes de carreira. O Hamilton está muito mais perto do final da carreira indo para a Ferrari do que, por exemplo, se o Max sair amanhã da Red Bull e for para uma outra equipe. Mas é aquela coisa do imaginário popular que todo mundo pensa, né?
Pô, o cara ganha por causa do carro, porque com esse carro até eu ganhava. Aí o carro para de performar, pô, será que era o carro ou se era o piloto? Seria interessante a gente poder ver um cara no auge, já com os seus 4 títulos mundiais, tipo, fazer uma mudança dessa. Igual o Vettel, o seu pilotinho. Igual o Vettel fez, exatamente. O Vettel fez um cenário desse e acabou... Aí a gente pode questionar, pô, realmente o Vettel não fez a diferença que a Ferrari? Ou se realmente o período que ele enfrentou de Mercedes era um período que a Mercedes era o carro, pô, realmente não tinha como aquele combo funcionava muito bem. E acabou não disputando o título E acabou não disputando o título também. Só que assim, vamos lembrar aqui, a gente tá falando só de velocidade, né? O Max é rápido e tudo, só que as diferenças que a gente vê também no Max é disputa de posição, mudanças climáticas, que ele é muito bom, seja indo pro seco, indo pro molhado. Então esses detalhes todos que acabam somando quem é o Max. Não tá falando somente de velocidade, ele somente ser rápido. Perfeito, então. Era legal poder ver exatamente isso que você comentou. Pô, será que o cara, sentando numa Mercedes, ele vai conseguir fazer um acerto? Será que o carro, a filosofia de trabalho da Mercedes funciona com um acerto, tipo, que eles vão conseguir replicar aquele acerto da frente mais assim? Às vezes, pela engenharia do carro, não permite. Entendeu? E aí, como que seria a adaptação do cara no auge para poder chegar e competir com um cara que também está acostumado há mais tempo? Mas um detalhe do Max que eu achei interessante ontem na corrida, ele ganhou 4 vezes, ele foi campeão do mundo 4 vezes. Ele senta em qualquer lugar que ele quiser sentar. Dinheiro não é um problema para ele. Ele passou o Gasly na última volta da corrida. Pelo 6º lugar, né? Exatamente, pelo 6º lugar. Ele precisava ter feito aquilo? Não precisava, já estava, enfim, já ia praticamente terminar em 7º. Aonde eu quero chegar é que mesmo com tudo isso, aquele espírito de faca nos dentes, exatamente, de leão, eu vou até o final, e passou na última volta. Eu não sei se todos os pilotos teriam tido a mesma atitude com as dificuldades que ele estava enfrentando no carro dele o final de semana inteiro. De repente eles teriam se acomodado em 7º e terminou a corrida, desce do carro, na hora que vai lá pro chiqueirinho lá das entrevistas, fala, meu carro estava péssimo o final de semana inteiro, eu tive problema de freio, não consegui acertar e, sei lá, terminei em 7º. Então, por aí, eu acho que mostra que ele ainda quer muito, ele ainda espera muito da carreira dele, e eu tenho certeza que, seja lá qual for o próximo passo dele, ou na Red Bull, ou em outra equipe, ele ainda vai conseguir extrair bastante. Boa, seguindo aqui no Grande Prêmio do Bahrein, destacamos aqui rapidamente a Haas, que conseguiu pontuar com os 2 carros. O Gasly, que acabou perdendo a posição na última volta, o Gasly também fez uma prova boa. O Durham andou bem. Tava andando bem o Durham também. Outro também, muito bem. Safety car acabou até 70% da corrida, mais ou menos. Até o safety car tava legal. Não, mas tava andando bem. O Gasly tava o quê? Tava na frente dele constantemente? Sim, tava o tempo todo na frente dele, mas não tava muito na frente dele, tava 3 segundos, sei lá, 4. Tava um pouco mais à frente, só que... Tá bom, mas às vezes pegou situação de corrida que pegou um pouco mais de tráfego lá no... gente disputando. Então, lá no bolo da confusão, 10º, 9º, 8º, por aí. O Gasly tava um pouquinho mais pra frente, ele andou bem. O Durham. Essa é a 4ª corrida, né? Essa é a 4ª corrida dele. Que eu tô fazendo a conta da famigerada da 6ª corrida. O Gasly tá andando melhor que ele? Sem dúvida que tá andando melhor. Qual que é a 6ª corrida? Eu acho que é Miami. Miami seria a última, né? Seria a 6ª. Porque ele já, eu vi um post, ele já anunciou o capacete que vai usar em Miami. Então Miami... é a Arábia Saudita, é a 5ª, Miami é a 6ª, exato. Ele vai fazer Miami, eu acho, e aí acabou. Será que acabou mesmo? Ele vai correr com o capacete do Colapinto? Mas será que realmente é Agora aquela pergunta, eu sei que, enfim, a gente conhece, se tem um lugar que conhece bem o Briatore é aqui, mas vocês trocariam o Durham ou não? Você sabe quem não gostou muito do teste de Monza? Foi o Paul Aron. Porque ele fez uma movimentação que ele meio que falou na TV, claro, para todo mundo que era ouvir. O reserva. Exatamente. Porque ele também estava naquele teste lá do Colapinto. Ele falou, eu sei que estão fazendo muita história em cima desse teste de Monza. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas com certeza
eu acho que ele estava tentando abafar um pouco aquele teste de Monza, que eu imagino que o Flávio vai exagerar aquilo lá vezes 80. Vocês trocariam ele? Baseado no que ele fez nessas corridas? Cara, olha, não dá pra basear nas corridas, tá? Eu acho que o Colapinto é uma promessa e o Paul Earn, eu considero ele muito bom também. Né? Que foi o terceiro colocado mas ele liderou durante muito tempo o campeonato. Eu considero ele ali junto com a Jari, junto com o Gabriel, sabe? Lógico, cada um com qualidades diferentes, mas ali também, entendeu? Então, olha, não sei, eu acho que o Durham sabe? Eu acho que o que ele fez em Abu Dhabi me preocupou, né? O final do ano passado, a última coisa que ele foi péssimo. Sim. Mas aí ele realmente melhorou bastante. Gasly é um fenômeno? Não, não é um fenômeno. Eu não... Mas eu acho ele melhor do que as pessoas acham que ele é. O Gasly ou o Durham? O Gasly. Tá. E aquilo aquilo que aconteceu na Red Bull, na minha opinião, foi muito pontual. Não sei o que aconteceu, se foi a cabeça dele, se foi falta de experiência, mas... Foi exagero. Se foi exagero, mas aquilo que aconteceu na Red Bull não foi normal. Eu acho que ele é melhor do que as pessoas imaginam que ele é. Eu penso isso também. Difícil, não sei. Olha, até para a equipe tomar uma decisão final, e com certeza é uma coisa comercial, tá? Eu acho que aquela logo Mercado Livre aqui no uniforme... Não tá lá a troco de nada. Exatamente, com certeza o Flávio falou, bom, beleza, eu já tenho um contrato com o Durham, porque eu assinei ele o ano passado, mas eu peguei o Mercado Livre porque eu prometi que ia botar o outro, e sinceramente, né, eu não tô nem defendendo o Flávio, que Deus me livre, né, mas... Você não quer defender ele? Eles não estão disputando o campeonato. Então, assim, eu acho que ele pode colocar o Colapinto, sim, até para analisar ele junto com o Gasly algumas corridas. E o que eu faria ainda mais? Se o Colapinto não fizer nada demais, por qualquer motivo ele tá performando igual ele performou as últimas corridas, sei lá da Williams no ano passado, que também não foi nada demais, eu colocaria até o Aaron no final do campeonato. Pra experimentar. Porque não ousadia e alegria, hein? Salada de fruta? Aí ficou aí. Não, eles não estão disputando o campeonato. Eles estão tentando achar um outro piloto bom. Entendeu? Então, assim, por que não? O único jeito de você testar pilotos é botando pra correr. Esquece treino, esquece simulador, esquece essa porra toda aí. Tem que botar no carro de corrida pra andar. Então, sinceramente, eu faria isso. Você já vai quebrar um campeonato no meio com 2 pilotos. Tá. Entre trocar por mais um depois, pra testar, aí pra 26, pro ano que vem, entre os 3, você decide um deles, entendeu? Continuando com a sua linha de raciocínio, eu concordo. A Alpine não está disputando o título, inclusive acabou de marcar os primeiros pontos nesse final de semana. A única equipe que não tinha pontuado ainda nesta temporada. A Sauber já tinha pontuado. A Sauber já tinha pontuado. Agora, eu não tiraria o Durham na corrida número 6. Eu daria uma chance até metade do campeonato, mais ou menos. Mas eu acho que a corrida número 6 é muito pouco, e sendo que... Eu também concordo com aquilo que você falou, foi bem observado. Ele melhorou muito da estreia dele que ele fez na Fórmula 1 para aquilo que ele está fazendo hoje em dia. Mas a questão não é só 6 corridas, só meio ano. A questão que o Flávio já acertou com o Mercado Livre e com o Colapinto, entendeu? Então, assim... Tudo bem, mas e se ele anda pra caramba na corrida 7, 8 e 9? Eu acho que... Dá uma zica, ele pode. Eu acho que ele pode chegar no pódio. Não, porque eu não acho que o carro da Alpine é um carro mas ele começa a andar bem próximo do Gasly, às vezes até na frente do Gasly. Daí você tem que ter 2 bolas bem grandes para você tirar ele, porque... Mas contrato e nada pro Flávio é a mesma coisa, né? Ali ele vai pegar e vai falar, tá bom, igual ele fez comigo. Entra lá e
Aí faça a sua sorte se você conseguir mudar isso. Então, pro Flávio, o que conta é dinheiro. O Mercado Livre deve estar pondo uma grana. Tá aí. Agora, seria muito engraçado se o Colapinto entrasse e performar pior do que o Durra. Aí sim, Desculpa, eu também não ficaria surpreso se isso acontecesse. Não, eu ficaria até contente. Pelo Durra... Porque as primeiras corridas lá do Colapinto, as primeiras duas, se eu não me engano, foram boas. Bem boas. Mas depois, acho que da terceira em diante, não foi nada especial. E as últimas 2, 3 foram uma tragédia. Ele não parou de bater carro. Sim. Acho que bateu uns 4 carros, né? Bateu Interlagos. Não, Interlagos bateu duas vezes. Las Então, Vegas também. Bateu em Vegas, não era nem na corrida, bateu no treino, classificação, né? Então, E umas pancas bem grandes. bem grandes. Deu... Que a Williams está sofrendo até hoje. Até hoje, exatamente. Tipo... Rapidinho do Williams, só o Sainz estava fazendo o melhor fim de semana dele na Williams, teve ali o toque com o Tsunoda, acabou abandonando e vai tomar 3 posições na próxima em Jeddah no grid largado, porque não cumpriu a punição ali. Fala Gabriel Bortoleto. Fim de semana complicado ali pro Gabriel, 18ª colocação com as desclassificações e punições que nós tivemos, o abandono do Sainz e a desclassificação do Hülkenberg. Como que vocês viram essa prova do Gabriel? Já que você mencionou esse tópico, muita gente fica perguntando no Instagram, pô, você não tá falando do Gabriel, como é que ele tá indo, isso, aquilo. Uma merda ele ter começado nessa equipe, que a equipe é muito fraca. Vocês têm que lembrar o seguinte, ao mesmo tempo que sim, a equipe é provavelmente a mais fraca, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, por outro lado, o holofote não está em cima dele, não está pressionado. Lógico que ele quer performar, ele quer andar na frente do companheiro de equipe, todo mundo quer fazer isso, seja no kart, na Stock Car, na Fórmula 1, em qualquer lugar. Porém, qualquer erro que qualquer iniciante faz, que ele iria, né, que ele poderia cometer, se ele fizesse esse erro em 7º lugar, em 6º lugar, em 8º lugar, por exemplo, onde o Kimi tá, o negócio ia espalhar em 2 segundos, entendeu? Então, vocês têm que pensar o seguinte, ele tá num lugar que ele tá aprendendo, pegando a mão no carro, da categoria, da pressão, de largada, de todas as coisas que ele tem que aprender, até porque ele só tem um ano de Fórmula 3, um ano de Fórmula 2, sem pressão, ele tá podendo adquirir experiência sem o holofote em cima dele, com uma lupa, olhando cada erro que ele poderia cometer, né? O Kimi Antonelli, ele tá com um companheiro de equipe muito bom, com um carro que tá performando. Ele sentado no ex-carro do Hamilton. Com muito mais pressão. Então, assim, por um lado, eu não acho ruim o Gabriel tá nessa equipe, porque ele tá conseguindo fazer as coisas com calma, aprender. Se ele vai fazer um erro aqui, um erro ali, beleza. Não é que vai passar despercebido, mas ele tem a possibilidade de experimentar coisas novas sem o medo de errar, entendeu? Se ele tivesse num carro ali que é para terminar entre 3º e 6º da corrida e ele experimenta alguma coisa e erra e termina em 10º, todo mundo cai em cima dele, iria cair em cima dele botando pressão. Então, assim, né? O Kimi, tudo bem, Kimi Antonelli tá indo muito bem, não tô falando que o Kimi é melhor do que o Gabriel, até porque o Gabriel ganhou o campeonato e o Kimi Antonelli ficou em 6º, sei lá que lugar. Porém, você tem esse prós e, né, contras. Você poderia estar numa equipe melhor, mas qualquer coisa que ele fizesse errado, o Gabriel errou, isso, aquilo e tal. Lógico, tem outro lado, né? Ele não erra e termina na frente, perde o companheiro, pô. Então, por um lado, eu não acho ruim o Gabriel estar nessa posição que ele tá, porque depois de 2 anos de contrato, na minha opinião, vai estar andando de igual no final para um pouco melhor do que o Hülkenberg. É a oportunidade dele, talvez, ir para uma equipe mediana, para uma Haas, uma Alpine, para continuar andando bem na frente do companheiro, para depois ir para uma equipe grande. Então... Mas uma equipe mediana, isso quer dizer que a Audi é uma equipe pequena? Não, de resultado. Porque a gente não sabe como que a Audi vai começar então, também. Tudo bem, mas eles entraram para ficar andando lá atrás? Não, mas não é de um ano para o outro, né? Desculpa, a Toyota na época era a equipe que mais gastava e andava em último. Mas a partir de 26, imagina-se que a Audi vai ser maior que a Haas já. Só de tamanho. Então. De resultado não necessariamente. Não, de resultado não necessariamente, mas... É porque o grande salto para 26 é o motor.
É a unidade de potência que é assim. Que tá uma zona essa conversa. Tá uma zona. E quem achar a fórmula certeira vai ter uma grande vantagem. Por exemplo, Vai ter uma vantagem. A Mercedes Brown GP. vai ter O Brown GP era o carro. Tá? Era o carro. Não, eu tô Sim, falando sim. dentro da fórmula vai Não, ter uma vantagem. Vamos trazer Brown para a última GP. mudança, 2014. Por exemplo, 2014, a Mercedes achou a fórmula mágica, tanto que perdurou Dominou. por muitos anos. Mas você via, a Williams andou muito bem naquele ano, porque era um motor Mercedes. Pô, o Massa foi pole position, fizeram primeira fila na Áustria, Massa e Bottas, então você vê que vários... Então, esses primeiros anos, quando você acerta a veia do regulamento... Mas vai durar pouco, né? O que é o papo agora? É tanta mudança. Mas parece que já vai voltar do atrás. V10. Exatamente. Mas... Então. O papo do V10, eu acho que vai ser... Bom, foi vetado. Eu acho que seria maravilhoso, mas foi vetado, sim, Mas já estão realmente começando. Eu sei que a gente tá saindo do tópico aqui, Sim, mas é uma sim. cagada muito grande. Se for desenvolver, todo mundo botar a pessoa pra colocar milhões e milhões pra desenvolver um negócio. Ah, não, mas depois de 2, 3 anos agora a gente vai pro V10. É por isso que já voltaram Por isso que É já atrás. voltaram sacanagem atrás. muito grande, né? Mas isso tem dois lados. Tem um lado que eu vi uma teoria muito assim, bonita, entre aspas, que é a Fórmula 1 pensando na frente, daqui a não só para 2 anos, mas daqui a uns 5, 6 anos, de que, poxa, montadoras vêm e vão no negócio, né? Hoje temos várias montadoras, mas já tivemos pouco, então vamos tentar pensar em uma solução mais barata, porque esse desenvolvimento é muito grande. Mas também já ouvi dizer que é uma cortina de fumaça do Ben Sulayem para, tipo, vamos jogar pra torcida, entendeu? O que os caras querem? A gente quer barulho e o V10. Vamos fazer o V10. Que é meio que porque tem a eleição da FIA esse ano e tem muita gente sênior saindo da FIA, tem muita coisa que não tá cheirando muito bem ali na gestão do Ben Sulayem. Então, sabe, meio que, vou jogar pra galera? Ah, beleza, quero trazer de volta o V10, mas tem um pouco desse lado também aí do... Mas sobre o Gabriel, voltando aqui, saber também a sua análise. Eu acho que em algum momento, sim, ele entrou na Fórmula 1 com menos pressão do que um Kimi, por exemplo, que precisa performar, não só pelo companheiro de equipe dele, mas também pelo carro que ele está guiando, pela equipe que ele está representando. Ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de medo que, estou aprendendo, estou melhorando um pouco de cada vez, ele acaba ficando esquecido. Você chega na Fórmula 1, a tua janela de Fórmula 1 para você conseguir dar os passos lá dentro, ela é muito pequena. Então, em algum momento, ele tem que operar que nem um ET. Eu vou usar a mesma terminologia que ele usou aqui conosco 2 vezes que ele veio aqui no programa. Ele tem que dar esse salto para entrar na categoria ET, para criar aquele interesse das outras equipes, das equipes grandes, porque não vai adiantar nada também, ele agora sim adianta, ele está andando que nem o Hulk agora, mas em algum momento ele precisa deixar bem claro que não, eu sou melhor que o Hulk, eu estou andando mais que o Hulk. Fazer um pouco, talvez, igual o Leclerc fez na Sauber Interlagos, lembra? Você lembra de disso? chegar... Não, você lembra Interlagos, que começou a chover? Não, eu vou ficar na pista. Tá. Cravou aquela última volta. Isso. E acho que em Mônaco também ele fez um resultado Ele com conseguiu com a Alfa Romeo. não, aquilo lá foi o Bianchi Foi com o Bianchi. a Marussia. Marussia, que pontuou. Enfim, desculpa. Mas, então, ele precisa marcar ou assinar a sua marca em algum momento para ele conseguir fazer o próximo passo. Por quê? Eu vou repetir aquilo que eu já disse. Eu tenho medo, só que fica um pouco nesse lenga-lenga. Estou aprendendo. As pessoas na Fórmula 1 não têm muita paciência para isso, entendeu? E daqui a pouco ele vai ficar esquecido. Daí você me faz a pergunta, então por que ele não continuou na Fórmula 2 e tentasse ingressar na Fórmula 1 numa equipe muito melhor, porque acho que hoje em dia, por regulamento, você nem pode, mas vamos supor, se pudesse, ele continuando na Fórmula 2, ele tem tudo a perder. Ele não tem nada a ganhar, porque se ele terminasse o campeonato em segundo ou terceiro, tá vendo? Ganhou porque teve sorte. Agora já terminou em segundo ou terceiro, que seria um ótimo resultado também. Só que terminou em segundo ou terceiro. Então,
sim, ele tá numa situação favorável para entrar na Fórmula 1. É óbvio que, no meu modo de ver, não é tão favorável que nem o Kimi, que já tá andando num carro que performa, Ajar, ou um Ajar, Berman, exatamente, que são carros melhores. O Berman, talvez um pouquinho menos, mas Ajar... Pontuando já, o Berman. Pontuando, mas... Eu acho que não é tanto o carro, eu acho que o Berman é o Berman que foi bem. Essas duas vezes que ele pontuou, depois voltando para Jeddah, daí voltando para a famosa classificação lá de Baku, que eu sei que eu já falei umas 3, 4 vezes aquilo lá. O Berman tá me surpreendendo muito na Fórmula 1, muito mais proporcionalmente do que aquilo que ele fez na Fórmula 2. O que eu acho do Gabriel é o seguinte, realmente, eu assisti a prova ontem na câmera dele, você vê que o carro, puta... É difícil. É difícil. O lance de tração que ele fala é total, porque, pô, ele gruda na ré, a hora que ele vai tracionar, que tem que dar potência, você vê que os caras vão sumindo na frente dele. Isso é notório. As únicas duas coisas que eu observo nas últimas 2 corridas dele é que ele tá sempre na estratégia alternativa. Por exemplo, se a estratégia padrão e o Hülkenberg, como classificou a frente dele nas últimas 2 provas, é largar, sabe, com o pneu macio e depois ir pro médio, o Gabriel tá sempre na estratégia diferente, ele larga com o pneu duro. Ontem o Hülkenberg largou de médios e o Gabriel de duro. Na largada ele até conseguiu passar. O Hülkenberg ficou umas 3, 4 voltas à frente, depois o Hulk passou. Então a gente nunca conseguiu ver, e a primeira prova foi a primeira prova de chuva. Então eu queria ver na próxima prova, possivelmente, o Gabriel conseguir largar à frente do Hulk, para tipo, ele ter estratégia, vamos dizer, a padrão. Porque uma estratégia padrão, você larga com um pneu melhor, você consegue talvez ganhar na largada 1, 2 posições, e aí, com a dificuldade que a gente está vendo de ultrapassar esse ano, que não foi um festival de ultrapassagem no Bahrein. Suzuka, do jeito que largou, terminou. Se ele consegue, sabe, tipo, umas 2 posições à frente, andar num pelotãozinho um pouco melhor, não ficar andando atrás do grid, tipo, até pro aprendizado e para poder, sabe, ganhar essa confiança de, não, pô, tô andando com mais gente na frente, mais gente atrás, ter uma situação de prova parecida com a que foi da Austrália. Mas é aí que eu volto a reenfatizar aquilo que eu disse. Ele precisa entrar numa situação de ET, pelo menos 1 ou 2 corridas para... Opa, pessoal, eu tô aqui para carimbar o passaporte e eu vim para ficar. Eu não... Até agora, ele fez uma temporada de estreia dele na Fórmula 1 boa, fez uma temporada de estreia na Fórmula 1 boa, mas eu vou falar aquilo que eu falei na semana passada. Teve algum momento que ele foi ET? Não teve nenhum momento que ele foi ET. A prova que eu tô aguardando muito dele é de Imola, que é um circuito que tipo, ele gosta bastante, anda muito bem, então essa... Imola, quer ver no calendário aqui, é depois de Miami, se não me engano. Quer ver? Vamos ver. Só pegar aqui. Quando começam as provas na Europa. É. Né? Fórmula 1 calendário aqui. Exatamente, depois é dia 18 de maio. Dia do quali do Bump Day das 500 milhas de Indianápolis. Tá aqui. É isso, ainda temos alguns assuntos para falar aqui sobre a velocidade, sobre a Fórmula 1, mas vamos voltar com algo que muita gente estava com saudades aqui perguntando nos comentários. O momento Pit Stop de hoje. É isso, estamos de volta com o nosso Momento Pit Stop. Agradecer aqui a Pit Stop pela parceria. Muita gente perguntou, cadê o Momento Pit Stop? Ele está de volta. E aproveitar e perguntar para os nossos pilotos aqui, para o Nelson e para o Christian. Durante um pit stop, o que passa na cabeça de um piloto? Vocês conseguem relaxar, pensar um pouco? Acho que talvez nesse pit stop 2 segundos não dá para fazer nada, mas uma prova mais de longa duração, na estoque, demora uns 6 segundos. Como que é na cabeça de vocês estacionar ali o carro? O que passa na cabeça durante o pit stop? Para mim é quase pior do que na pista, né? Sério? Eu acho que você fica mais ansioso, mais tenso, porque são muitas variáveis juntas, né? Então pode acontecer muita coisa. Quando você tá na pista correndo, é você e o carro. Ou o carro quebra, ou você não performa, ou você faz algum erro. E é claro que essa situação, fora o carro quebrar, tá muito mais sob o teu controle próprio do que qualquer outra coisa. Então, quando você tá vindo, principalmente nas provas longas, onde ainda tem a troca de piloto, né? Pode dar alguma besteira com o cinto na hora de amarrar o outro piloto, ou na hora que você está entrando, pode dar alguma besteira em alguma conexão de rádio, tudo daí. Nossa, ficar sem rádio não é legal. É uma das piores coisas que pode acontecer. Então, para mim, eu ficava mais tenso em qualquer pit stop do que, na verdade, quando eu estava performando na pista. E você, Nelsinho? Olha,
pit stop não é uma coisa que a gente faz toda hora, né? Não é uma... Tipo, na Stock você tem um pit stop por corrida, mas não é uma coisa que você fica praticando muito. Então... Mas esquece a Stock, vamos falar em geral, não, durante a sua carreira inteira. Mas pit Tipo, na stop em NASCAR, geral não é uma coisa 15. que a gente pratica muito, né? Bem lembrado. Então, eu acho que... mas na NASCAR você acaba entrando no... Você acaba fazendo tanto que você entra no ritmo, né? Mas, cara, geralmente é o procedimento que você tem que sempre lembrar, né? Tipo, cada categoria, cada carro tem alguma coisa diferente. Na NASCAR era um... O procedimento lá era o seguinte, a gente entrava rápido, a gente entrava de segunda. Entrava de segunda, aí tinha um giro, como não tem pit limit. Aí de segunda, aí você vai parar, bota o pé na embreagem, o pé no freio. E aí eles levantam o lado direito primeiro. Na hora que abaixa esse lado aqui, é a hora que você engata a primeira. Tá. Porque na hora que você engata a primeira, o eixo traseiro dá uma mexida assim. Só que você quer dar essa mexida não quando eles estão ali, né? Você quer dar uma mexida na transição entre um lado e outro. Então é você ficar... Mas na NASCAR, assim, era relativamente simples. Eu acho que os mais difíceis mesmo são aqueles... Troca de piloto, por exemplo. Porque é um procedimento que você tem que... Ainda mais dependendo quando você é o começo do box. Quando você está no começo do box, você tem que soltar o cinto, botar o cinto no lugar certo, isso, aquilo, soltar o rádio para não ter o risco de sair sem ter plugado o rádio, aí rasga o rádio fora do capacete, enfim. São aqueles procedimentos que às vezes, quando você está no carro, você dá 500 voltas, você sabe exatamente o que está fazendo, né? Seja um balanço de freio, barra que você tem que mexer, isso, aquilo. Só que o pit stop é 1 ou 2 vezes por dia que você vai fazer, geralmente. Então, é você lembrar, beleza, vou entrar no box daqui a pouco, naquela reta anterior você já pensa, beleza, é rádio, cinto, isso, pit limit, sei lá, aquele negócio aquele procedimento que você tem que pensar, né? Então, sei, não é simples, né? Mas tem que concentrar, porque é muito fácil você esquecer alguma coisa bem simples, assim. Sei. Não, para mim é mais tenso do que tá na pista, e principalmente quando você tinha que fazer troca de piloto. As trocas de pilotos das provas, as poucas provas que eu fiz lá na WEC, era mais fácil porque você tinha mais tempo para você fazer a troca de piloto. Agora lá na IMSA, que tem que fazer tudo na mesma hora, ou seja, pneu, abastecer e troca de piloto. Só para deixar claro, porque na WEC você não pode abastecer enquanto os pilotos estão se trocando, né? Tem Isso. Eu não lembro exatamente a ordem eles começavam fazendo a troca de pneu enquanto os pilotos estão se trocando, e só depois que os pilotos se trocam, ou que termina, o segundo piloto entra, que começa a abastecer. O que isso quer dizer? Quando fecha a porta, quando ainda vai abastecer, sei lá, 20 segundos ou alguma coisa assim, você tem um tempo de botar o cinto em cima do Hans, plugar o rádio, dar uma checada, ver se tá tudo bem. Como na IMSA pode fazer tudo ao mesmo tempo, tá trocando pneu, tá abastecendo, depois que o cara entra, o cara tem pouquíssimo tempo para botar o pé na embreagem enquanto tá de primeira, ligar o carro e sair. Então, realmente... ao ponto que lá na IMSA a gente era constantemente... A gente chegou a fazer troca de piloto em 16, 17 segundos. Não é que nem aquele meme de uma troca que já ficou famosa, que fizeram quando teve a troca de pilotos na Red Bull, que os caras arrancam o piloto. É igual da Argentina, a TCR. Então, eles fazem isso lá na Argentina. A hora que você ia descer do carro, eles abrem a porta do outro lado e você não desce pela porta que o outro piloto está entrando. Exatamente, eles te arrancam para fora. É mais rápido, mas 16, 17 segundos era uma troca rápida. É rápido, não. Se você fizesse de 20 a 22, era ok, porque era o mesmo tempo que leva para trocar os 4 pneus. Então, geralmente, a gente só trocava de piloto quando ia trocar os 4 pneus. Se não trocasse os 4 pneus, continuasse com o mesmo jogo de pneu ou só trocasse 2 pneus, daí a gente continuava com o mesmo piloto dentro do carro. Tá aí. Bacana o nosso momento pit stop de volta. Lembrando que semana que vem, dia 24, estaremos na Automec, no stand da Pit Stop.
Esperamos vocês lá. E esse foi o Momento Pit Stop dessa semana. Tá precisando de peça para o seu carro? Você sabe, o melhor lugar é a rede Pit Stop. Você pode ir numa loja, pedir por WhatsApp ou no site. Você sabe, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta depois do nosso Momento Pit Stop. Turma, seguimos aqui com os assuntos da velocidade. Um negócio bem bacana rapidinho que rolou aqui também foi o Jack Stewart, que pegou um autógrafo de todos os campeões mundiais vivos para um capacete dele que ele vai fazer um leilão ali para arrecadar fundos para uma instituição de caridade, que é a Sir Jack Stewart Race Against Dementia, que é para tratar de demência. Estão pesquisando uma nova vacina, um novo estudo de sangue, que a esposa do Jack tem essa doença, e foi um capacete autografado pelos 20 campeões mundiais de Fórmula 1 vivos. Tem a do Schumacher. Do meu pai. Então eu ia te perguntar isso, como que foi o do Nelson? Viajaram até o Brasil com um capacete, foram até encontrar meu pai, mas é que assim, eles queriam marcar com uma data com 2 meses de antecedência. Eu falei, turma, eu não consigo nem perguntar pro meu pai onde ele vai estar semana que vem. Se eu perguntar pra ele onde vai estar 2 meses, ele vai mandar eu ir lá naquele lugar. Tá. Então assim, eu posso falar pra vocês... Ele vai estar no Brasil nessa época. Então, você compra a passagem até Guarulhos. Aí eu falo pra vocês. Vai pra Brasília, vai pro Rio, vai pra sei lá onde. Mas os caras não queriam muito entender, assim. Meu pai tá de férias. Meu pai aposentou. Meu pai vive de... Não dá. Meu pai não quer programar nada. Meu pai, na hora que dá na telha, o tempo ficou ruim, ele muda de estado. Ficou ruim aqui, eu vou pra lá. Meu pai é assim agora. Mas deu certo, eles foram até Brasília e... Foram pra Brasília. Foram. Legal. Ia ser Rio, aí de última hora mudou o tempo no Rio, ele foi pra Brasília, e falou, pessoal, vocês vão ter que ir pra Brasília agora. E mudou o tempo no Rio, ele veio pro pit stop. E inclusive... Pelas pistas. Ele veio Pelas Pistas, inclusive quem não assistiu o programa, por favor, confira. Até hoje, o programa 100, né? Programa 100 do Pelas Pistas. Programa 100 foi com o Nelson. Foi com o Nelson, tá muito legal. Até hoje, você entra no vídeo, tá lá, tipo, vi semana passada, tem lá os comentários, o pessoal ainda vendo, muito bacana a entrevista com o Nelson. E também teve, claro, o autógrafo do Schumacher, que a Corina ajudou o Schumacher a colocar o MS, tá, acho que, se não me engano, no queixo lado direito aqui do capacete, o MS do Schumacher. Ainda no Bahrein, Rafa Câmara, Fórmula 3, 2 corridas, 2 poles, 2 vitórias. Porque da principal, da Future. Tá. Que tivemos as curtas também, que soma 4, mas das principais, 2 poles nas principais, 2 vitórias na Future, liderança do campeonato, começo forte também do Rafa Câmara na Fórmula 3, hein? Bem forte e tá com indícios de ET aí, até agora. Tá num ritmo... Mas ele já mostrou isso na Fórmula 4, mostrou um pouco no kart também. O Rafa, né? Que ele já ganhava umas corridas... Tudo bastante bem. corrida aí. Concordo, legal no kart, legal no Fórmula 4, mas lembrando que o funil vai ficando cada vez mais fino, né? Sim, mas então, tem muitos que só começam a mostrar isso Fórmula 3 e Fórmula 4. Ele já mostrou isso no kart, mostrou na Fórmula 4, tá mostrando na Fórmula 3. Então, só que é cada vez mais difícil. Sim. É isso que eu quero dizer. E tem uma coisa que eu acho surreal, tipo, a Fórmula 3 são mais de 30 carros. E sim, o treino, esquece o treino que é ridículo que eles têm de treino. Aquele de 8 minutos quase isso. 2 segundos e 1/10 de treino, mais ou menos. Que tem que os caras... Imagina, essa Fórmula 2 já é ruim a 3. Às 4:30 da manhã, ou seja, você tem que acordar às 2:30. Colocar um farol no carro porque tá escuro ainda. E o quali também, tipo, é uma volta que você tem. Então, você treina às vezes... cravar 2 poles é realmente... Eu fiz um treino em Hockenheim, eu nunca mais esqueci disso, de Fórmula 3000. Fórmula 3000, não era nem de Fórmula 3 e de Fórmula... Bom... Era como se fosse Fórmula 2. É como se fosse Fórmula 2 hoje em dia, ou seja, era a categoria que antecedia a Fórmula 1. O treino começou às 7 da manhã. Começou às 7 da manhã, o treino. Pista aberta. Pista aberta, às 7 da manhã. Eu nunca mais esqueci disso. Nossa senhora, que loucura isso daí. Boa sorte pro Rafa, disparado ali no campeonato, corre também na próxima etapa. Quem também tá 100% de aproveitamento é o seu Felipe Nasser, lá no IMSA, Christian. Ganhou as 3. 3 provas, 3 vitórias, ganhou a prova longona de 24 horas, a longa de 12 e a curtinha de 1h40.
E, de novo, com uma certa margem. Esse final de semana em Long Beach, principalmente da metade da corrida em diante, um pouquinho antes, quando ele entrou dentro do carro, ele meio que controlou a corrida, né? Como ele tinha feito nas provas longas. Ele tinha terminado todas as provas longas porque, enfim, para mim, se não for o melhor, com certeza um dos melhores pilotos da atualidade do mundo de esportes protótipo hoje em dia. E Roger, por favor, dê uma oportunidade para ele. Você precisa encontrar o Cindric no banheiro de novo. Exatamente. Vou dar outra cutucada no Cindric. Ó, time, eu não sou manager dele, eu não tenho nada a ver com ele, mas, por favor, coloquem ele num carro de... Uma outra história bacana de brasileiros pelo mundo, só destacando que no IMSA, o Daniel Serra também correu essa etapa, teve um problema mecânico, o carro dele acabou na última colocação, ele nem chegou a assumir o carro, o Daniel Serra. Mas tem um piloto brasileiro que não está no radar de muita gente, o Igor Fraga. O Igor Fraga, ele é um piloto que teve muito destaque, especialmente em simuladores, no Gran Turismo, que é um piloto que é radicado no Japão, chegou até ganhar aquele campeonato que a Toyota organiza na Nova Zelândia, a Toyota Racing Series. Uhum. Correu de Fórmula 3, mas não estava numa equipe legal, não conseguiu ir para frente. Ele está correndo na Super GT, que é um campeonato japonês. Também, e no Super Fórmula também. Sim. Super Fórmula ele conseguiu um 5º lugar na abertura da temporada, a gente até falou o resultado aqui, mas ele correu pela primeira vez no Super GT, que é um campeonato disputadíssimo no Japão, fortíssimo, e conseguiu um pódio 2º lugar na estreia dele. Cara, um resultado muito Isso é bacana. na 500 ou na 300? Na 300. Na 300. É que são duas categorias, Sim. a 500 e a 300, ele tá na 300. Correm juntos. Corre junto na mesma pista. Muito legal esse resultado do Igor Fraga. Aí, ó. Você fica isso. Já que você é team manager da Stock, fica de olho em contratar ele, hein? Aí, rápido, Igor Fraga. Jovem ainda. E tem uma educação muito melhor do que a nossa, que é japonesa, muito mais limpo que você. Ele é bem regradinho ali, fera no Deve Gran tomar uns Turismo. 3 banhos por dia, diferente. Alguém mandou mensagem de banho, não foi? Acho que foi no nosso grupo ali, alguém mandou pra alguém, não sei o quê. Teve... Foi, né? Ah, lembrei, foi por causa do seu banho no barco esses dias aí. Isso mesmo, agora lembro. Trazendo assuntos das internas pro programa aqui. Essa prova foi em Okayama, que era a AIDA, que você correu de Fórmula 1. Agora mudou o nome? Mudou pra Okayama. Tem uma história muito legal do Mas não Okayama. é Aida, não era porque a cidade mais próxima chamava Aida? Cara, puta, eu não lembro, aquela foi em muito destaque, 94. Não... Mas tem uma história muito louca que a pista era privada. Tinha um dono que era o Sr. Tanaka, que o grupo chamava Tanaka International. E o Tanaka, ele tinha um Fórmula 1 antigo. Que a pista era dele, ele dava umas voltas com o Fórmula 1 antigo. Então, quando eu chegar na primeira vez na pista, tava lá, tipo, não tinha informação. Você pega o recorde do circuito até hoje é do Schumacher, de 94. Mas pegaram lá, recorde da pista, Tanaka, não sei o quê, com o Fórmula 1 dele, a volta mais rápida era do Tanaka. Mas ele andou mais rápido do que a gente? Não, antes, porque foi antes. Então, quando você chega no circuito, entendeu? Sei lá, imagina, o Velocitar nunca teve Fórmula 1. Mas eu acho que o Aida só teve um ano. 2 anos. 94, 95. 95 eu não tava. Eu tava em 94. E aí, então, o recorde da pista era do Tanaka. naquela corrida, inclusive. O Rubinho foi o primeiro pódio do Rubinho. Ele terminou em 3º e eu terminei em 4º. Puta, vocês podiam... Quase que vocês pegaram o pódio os dois juntos, hein? Ia ser legal isso daí. Só uma curiosidade do circuito japonês. Antes de falar da Indy, fazer a volta rápida de hoje? Bora. Volta rápida de hoje, eles não vão escrever. Quero ver se um vai colar o outro aqui. Aquele primeiro dia foi legal. Lembrando que pode ser uma frase curtíssima ou uma palavra só dos temas. Então vão intercalando para não ter um falar que tá colando do outro, tá? Começando, 3, 2, 1, Piastri. 10. 100%. Lando. 5. 7. Não, mas era pra dar nota, gente. É frase. Não é aquela sessão do jornal do... Tá bom. Então vamos lá. Lando. Perdeu o foco. Deixou a desejar. Russell. Muito bem. Tá segurando a equipe lá em cima, não sei. Tá. Boa. Gabriel Bortoleto. Ok. É difícil julgar com esse carro. A corrida foi...
Não foi das melhores. É mais ou menos isso mesmo. Fala aí, tá colando de mim, é tua vez de... Surpresa do dia. Russell. Gasly. Decepção do dia. Lawson. Lando. Piloto do dia. Piastri. Russell. Boa. Tá, eu volta rápida, lembrando que você pode colocar nos comentários aqui os nossos temas, assuntos e já colocar também ali a resposta de vocês. Tô bom esse volta rápida aqui. Tô gostando desse quadrinho. Se estiverem gostando também, podem colocar nos comentários aqui. Se estiverem gostando, além de deixar também o like no vídeo, só que no Pelas Pistas você sabe como que foi uma das 20 assinaturas do capacete do Jack Stewart. Christian, Grande Prêmio de Long Beach, Fórmula Indy, 50 anos, de uma das pistas mais tradicionais ali, de uma das provas mais tradicionais dos Estados Unidos. A gente vai ter algumas imagens da prova, começando com a largada. Vamos ver se o alinhamento acontece, você ao vivo com a gente em todo o Brasil. Esfregue suas mãos. Vamos para o começo de prova, 50 anos em Long Beach. Vamos para a bandeira verde. Bandeira verde. Kirkwood mantém a primeira colocação. Frenagem perigosa, Palou, olha só o toque lá atrás como monta no freio. O Marcus Ericsson, que completa 100 provas na Fórmula Indy. Kirkwood, Herta, Rahal. Tá errado ali o Rahal em terceiro lugar no nosso gráfico. Mantém bem o posicionamento ali o Rosenqvist. Esse sim é o terceiro colocado. Rahal largou lá atrás. Mantém as primeiras colocações. Palou perdeu espaço. Palou cai ali algumas posições. Rosenqvist, McLaughlin, Palou perdeu 2 posições. Mergulhando o Newgarden para cima de Dixon. Mergulha Newgarden, ganha a posição do Scott Dixon. Scott Dixon lento, hein? Lento esse momento. Dixon com os pneus mais duros. Já mergulha e ganha uma posição também ali. Nós vimos o carro número 21 de Christian Rasmussen. Largada de Long Beach, que a gente sabe que... Sempre tem algum bafafá. Tem um né? bafafá, mas o pessoal tá controlado esse ano, hein? Tá bem comportado. Principalmente tem a primeira curva, a 1. Até que na 1 todo mundo se entende. O problema é quando chega na 2, quando dá aquela Na fonte. funilada. Exatamente, lá na fonte. O ano passado, inclusive, acho que foi o Pato que bateu na traseira do Rossi, Foi. se eu não me engano. Esse ano ninguém encostou em ninguém, né? Tava todo mundo comportado, deram espaço. Na saída da fonte, por incrível que pareça, tem uma hora que, se você medir de um lado para o outro, mal e mal cabe 1 carro e meio, no máximo 2 carros, não cabe mais que isso, porque é realmente muito apertado. Daí aquelas 2 para a direita lá, sempre também acaba acontecendo alguma besteira, principalmente na primeira volta, quando você está de pneu frio, mas esse ano estava todo mundo comportado. A gente só teve uma bandeira amarela na temporada inteira. Isso é o que mais me chamou a atenção. É a primeira volta da temporada. Duas provas de rua, Sim. uma prova de autódromo permanente e só uma bandeira amarela na primeira volta. E a gente teve, se a gente for para pensar, a gente teve a batida na largada de St. Pete e tivemos uma batida antes da largada, que foi o Devlin para cima do McLaughlin no Thermal Club. Então, tipo, mas só. Não Que nem consideraram uma batida. porque deram a largada. Porque deram a largada. Porque eles poderiam ter abortado aquela situação toda, mas eles acabaram dando a largada e daí foi pra frente. Eu tô impressionado com a quantidade de bandeiras amarelas. Eu acho que a maioria das equipes da Indy, inclusive, também tá, né? Um dos motivos que logo no começo da corrida a gente viu várias estratégias diferentes. É isso que eu queria também comentar. Por quê? Foi um jogo... Porque historicamente, se você parar para pensar, Long Beach é um lugar que sempre tem bastante bandeira amarela. O Newgarden, na segunda volta entrando no box, aquilo me chamou muito a atenção. Então a Penske com uma estratégia muito agressiva. E se não tivesse acontecido aquela besteira que deu lá no cinto dele, sei lá o que aconteceu, soltou o cinto. Eu sei que uma hora no meio soltou da o cinto do Newgarden? Do Newgarden. Mas isso é a segunda vez da Penske esse ano. Então, mas tinha um mecânico de ponta cabeça dentro do carro. Foi o ano passado, foi com o Power. Definição do título.
O Power no oval. Na prova do campeonato. Na prova do campeonato, Mas De novo, sendo que o Newgarden teria salvado um fim de semana muito bom para ele, porque ele largou em 14º, ele teria terminado em 6º, 5º. Para quem largou em 14º lá em Long Beach, teria ido bem, só que acabou chegando mais de uma volta atrás. Situação delicada para ele também ali. Essa questão estratégica, tivemos principalmente a briga do Kirkwood com o Palou, em que uma parada de boxe quase decidiu ali a prova. Aliás, acabou sendo o lance de decisão da prova. Eu não acho que vai rolar aquele undercut aí. Vamos ver. Se a Andretti trabalhar certo, o Kirkwood volta à frente sim, vai demorar só pela questão do aquecimento de pneus, mas consegue voltar à frente. E o Herta é o primeiro a fazer 29 voltas com o pneu. Aí Palou, voltando com os pneus duros, tentando buscar o aquecimento melhor. O Palou, e você vê aí como vem o Nolan Segal. E ó, veio pra box Kirkwood. Veio pra box o Kirkwood. Vamos ver se a Andretti trabalha bem. Pneus duros também. Eu acho que agora todo mundo vai de pneus duros até o final. Parada a princípio melhor do que a da Ganassi. Talvez não perdeu tanto tempo ali o Palou por causa do abastecimento. O Herta parando. O maior stint até agora da prova. Herta vem pra box. Pneus duros também. Carro no chão. Parada perfeita, olha só. Vem voltando o Kirkwood. Ou o Palou já passou. Eu acho que o Palou já passou, hein? Não, passou não. Kirkwood vai saindo agora, o Palou só agora. Só agora o Palou chega. Deu certo o trabalho da equipe Andretti. A volta ainda não acabou, Christian, mas a princípio perde um tempinho no box que pode ter sido importante, talvez até decisivo para a corrida. Não, perdeu bastante tempo no box, Thiago, mas aquilo que você tinha comentado no momento que ele parou, lembra que você comentou que parece que deu algum problema? Na dianteira esquerda. Então, lá na dianteira esquerda, tá refletindo aí na pista. Por isso que o Palou acabou saindo vários segundos atrás do Kirkwood. Que também acabou sendo uma surpresa, hein, Christian? Porque a gente viu que o Kirkwood... Bom, o cara largou na pole, segunda vez que ele larga na pole em Long Beach, segunda vez que ele ganha. E sim, o cara tem um molho dessa pista, porque foi uma atuação... Você ficar com o Palou no cangote o tempo todo não é fácil. Você praticamente falou tudo, né, Thiago? A segunda vez que ele ganha, a segunda vez que ele, eu acho que tem uma performance dominante. E é claro que tem alguns pilotos que vão para pistas específicas, né, que eles conseguem assimilar mais o estilo de pilotagem, ainda mais quando o carro está confortável, quando o carro está favorável a eles, eles conseguem performar ou, de repente, arrancar aquele último décimo mágico que faz toda a diferença no mundo no final de semana. O Palou, é óbvio que estava tentando buscar a terceira vitória consecutiva, que eu acho que antes de ontem você tinha levantado à tona, né? Seria o quê? O quarto da história. O quarto da história, né? A ganhar 3 provas seguidas no começo do ano. E isso acontece muito pouco lá na Indy, porque a Indy tem um nível de competitividade tão alto e também em função das bandeiras amarelas, que às vezes pode jogar a teu favor e muitas vezes pode jogar contra você. Então, isso acaba acontecendo. O que vocês estão tirando sarro de mim? Não, que eu já tô vendo spoiler do bolão do Nelsinho aqui com o meu. Era Dixon, Bourdais e Tracy, que foram os Nestorius que ganharam as 3 primeiras provas da Indy. Então, quem tá começando a ficar com o maçarico no bumbum agora, eu acho que é o Dixon, porque tá bem claro essa diferença que tá tendo entre Palou e Dixon e, pelo amor de Deus, falar o quê do Dixon? Um dos maiores vencedores da história da Indy. Pentacampeão. Exatamente, o talento fora do comum. Só que tem 50 anos, né? 50 não, mas deve estar com 41, 42. Lógico que não. Acho que mais, hein? Deixa eu ver aqui. Não, mas não é 50. Não, 50 não. 50 não. 44. 44. Só? Vai fazer em julho 45. Então, Trabalhou, hein? o Palou tá... Tinha mais.
o Palou tá fazendo ele trabalhar agora, porque tá bem claro que o carro número 1 hoje em dia da Ganassi é o carro do Palou, é o carro da DHL, né? Que eu vou falar pela, sei lá, 10ª vez, que eu inclusive já comentei 2 vezes lá na televisão durante a nossa transmissão. Quem se deu muito bem nessa história foi o pessoal lá da DHL, que saiu da Andretti assim que foi para Ganassi. Nossa, reverteu o jogo completamente. O Grosjean, por um motivo ou outro, a combinação Grosjean-Andretti não estava funcionando, e agora é mais que claro que é uma combinação perfeita, Palou, DHL e Ganassi. Só um ajuste, são 6 títulos do Dixon. Ah, não são 5. São 6. Então. Eu fui até confirmar, porque tá empatado com o AJ Foyt lá nos títulos. Dixon, que, querendo ou não, chegou a 300 top 10 na Indy. A posição dele foi o 8º lugar. Se o Palou não tivesse aquele ano de problema contratual, fora o ano de estreia dele na categoria, me corrija se eu estiver errado, teria ganho todos. Ele teria ganho todos os títulos. Sendo que o ano de estreia, ele fez a temporada inteira no ano de estreia. Eu suspeito a dizer que ele não fez todas as corridas. Né? Certo? Confesso que eu não sei, teria que pesquisar aqui mais rapidinho aqui, mas ele, de quando ele foi pra valer, ele matou a pau. Exatamente. Esse ano é impressionante. O cara, pô, só não foi... O pior resultado dele no ano é 2º lugar. No ano passado, no primeiro título dele, ele estava muito naquela situação de conseguir resultados, especialmente de top 10, no título, dos títulos que a gente foi acompanhando, especialmente. No segundo ano, era um top 5, e agora, tipo, é pódio, que o cara tá tendo constância de pódio. Tô tentando ver só o resultado aqui dele. E outro que vai ter que começar a abrir o olho, tá? Que já é a 2ª corrida consecutiva, é o Pato. Abrir o olho no sentido... O Pato, para mim, tá com um companheiro mais forte que ele já teve lá na McLaren, que é o Lundgaard. O Lundgaard, de novo, conseguiu salvar uma situação que não estava parecendo que era muito favorável para ele no começo do final de semana, por causa daquela batida dele que ele teve lá na classificação. Ele acabou não indo lá da top 6 e acabou largando mais atrás. Consequentemente, também teve que fazer uma estratégia diferente, teve que trabalhar bastante para conseguir chegar aonde ele chegou, mas o final de semana foi bem claro que o Lundgaard estava mais forte que o Pato. Então, não sei, essa mexida lá na McLaren, eu acho que foi muito positivo. Inclusive, teve esse pega bem legal do Lundgaard contra o Rosenqvist na disputa pelo pódio. E é bom lembrar... Oi, Vitor. Desculpa, Thiago. É bom lembrar que tava tudo nublado, né, antes do começo da corrida, e você vê, não tem mais nenhuma nuvem no céu, quase. O sol se abrindo, apesar que o dia também vai ganhando corpo lá em Long Beach, né? Nós temos um fuso horário relativamente grande com a costa oeste dos Estados Unidos. Agora são 3 da tarde praticamente, vai arredondando aqui, já são praticamente 7 da noite, então começo de tarde, arredondando, são 4 horas de diferença. Estamos chegando a 3. Tá, e realmente o Lundgaard fez um trabalho muito bom esse fim de semana, e só sobre o Palou, ele fez a temporada completa em 2020 na Dale Coyne, que foi uma temporada mais curta por causa da pandemia, de 14 corridas, mas ele fez toda e conseguiu um pódio na 3ª corrida já, de Dale Coyne. E também finalizando, o Lundgaard também foi muito bom para o Tony, né? Afinal de contas, pódio e pódio, 2 corridas seguidas. Então, ele, com certeza, a equipe McLaren está vindo numa tocada boa e ainda tem muito campeonato pela frente, né? Só foram 3 corridas, ainda tem mais 14, né? Sim. Isso, tem mais 14 corridas até o final do ano e pessoal, tem o grande mês de maio, né? Como todo mundo sabe,
é o mês mais importante do automobilismo internacional e esfreguem suas mãos, porque eu estou muito ansioso para ver o tal do New Garden de novo em Indianápolis esse ano. Tentando pela primeira vez vencer 3 vezes seguidas as 500 milhas de Indianápolis. O Palou é o líder com 142 pontos, o Kirkwood foi para 108 e o Lundgaard com 2 pódios nas últimas 2 etapas, 96 pontos, são os 3 primeiros colocados. Próxima etapa, 4 de maio, já no mês de maio, no Barber, Alabama. Exatamente, próxima etapa, naquela pistinha relativamente curta, né, pequenininha, porém extremamente interessante, lá em Barber. E logo depois de Barber, a gente já vai para Indianápolis. Indianápolis misto Já e 10. na sequência as 500 milhas. É isso aí. Aí tem o semana do sábado, a sessão classificatória. Domingo, a definição da pole e o Bump Day. E no dia 25, as 500 milhas de Indianápolis. Hora do bolão. Christian já vai ali pensando Qual aqui. que é a posição aleatória? Posição aleatória, um número de 4 a 20. Isso. Você mesmo. Qualquer Fale um número de número. 4 a 20. De 4 a 20? Isso. 8. Não, 8 Não, não já pode. foi dessa etapa. Um outro. Então, 9. 9. Temos que pensar no 9º lugar. Para de colar. Ah, você já escreveu? Já. É, Eu sempre escrevo aqui já Não tinha pra nem não... visto. Aí. Vocês acreditam que ele não viu? Vocês acreditam que o Cris... Você colava na escola? Quem é que não colava, Pô, né? eu arrumei uma namorada por causa de cola. Agora pensar no 9º. Jeddah, próxima prova, meio-dia. Meio-dia não, anotei. 2 da tarde, domingo, 2 da tarde. Esse domingo já. A minha filha outro dia chegou com o braço inteiro rabiscado aqui. Que isso? Eu falei, tá colando, né, Manuela? Daí ela veio com uma desculpa esfarrapada, né? Não, porque a gente teve que anotar algumas coisas que a professora tava passando, não sei o que. Eu falei, tá bom. Entendi. Eu mudei de assunto, que era melhor. Sujo falando mal lavado, né? Você ia querer dar uma bronca na sua filha por colar e você que inventou parte dessa... Menos, vai. Você acabou de falar, quem nunca colou, ela pode usar isso contra você, Manu, Tudo no bem, próximo... só que você tem que dar o exemplo positivo pra ela, né? Afinal de contas... Eu não Pô, colava, eu eu trocava na- de prova. Na faculdade, eu fui o orador da turma na faculdade. Aí, não sei o que, eu virei e falei, pô, pessoal, as colas, porque a gente pegava às vezes a prova do ano antes, sabe? Aí o reitor da faculdade, quero deixar bem claro que no Mackenzie as colas não são permitidas. Ainda bem que avisou, né? Depois que eu me formei. Vamos Quem lá. que colava mais, você ou as suas irmãs? A Júlia era nerd, a Kelly era que nem eu, pra pior. Quem mais? Ah, bom, se for todo mundo, daí eu tô falando mais não, a situação direta, entendeu? Agora, Não. se for todo mundo... A Júlia era mais nerd, a Kelly era mais preguiçosa, era nível eu pra pior, assim, de preguiça, de não querer ir pra aula, de colar, disso, daquilo. Mas na hora Essa aí não gostava de escola mesmo. É que eu ainda tinha o interesse kart na época, né? Mas você passava mais tempo tentando estudar ou você passava mais tempo tentando elaborar uma cola? Não, Negociando com o Karim, que é meu amigo até hoje, que eu negociava com ele. Tinha até um contrato onde a gente trocava as provas, aí ele fazia a minha de novo. Não vai preso por isso hoje em dia, né? Então... E ainda bem que a nossa audiência, geralmente, pelo que a gente vê, é gente que mais velha aqui, né? O pessoal não tá na escola mais, né? Estamos aqui se denunciando já nas colas aqui. Vamos lá, vamos pro que interessa. Bolão, já pensou no 9º? Nono vai ser o... Já tá aqui o meu 9º. Peraí. Vamos lá, Christian, você que é o que deixa pra trás, presta atenção aqui, porque eu preciso anotar aqui o bolão, hein? Vamos lá. Sainz. Sainz vai ser o 9º. Tá, e o resto agora? Pódio e pole. Pole e pódio. Piastri. Pia. Tô achando que isso vai ser igual todo mundo de novo. Lando Leclerc. Ah, você tá de brincadeira. Não. Liga aí o negócio. Aqui, ó. Ele colocou igual? Não colocou, o pole mudou. O Nelsinho colocou Lando de pole, mas Piastri, Lando e Leclerc. E eu coloquei, vocês podem ver aqui, ó.
Pole Piastri, Lando e Leclerc. Só os nonos mudaram, que o Christian foi de Sainz, o Nelsinho foi de Albon e eu fui de Ocon. Então temos 3 nonos lugares diferentes aqui, pode ser a diferença. E o campeonato a gente não tem, né? O campeonato a gente não tem atualizado aqui. Tá. Então fica com a última marcação, eu ainda como líder, que é o que vale sem a classificação atualizada. Nelsinho na sequência, mas o Nelsinho passou. Sabe o que seria mais legal a Cal fazer? Ela coloca, quando ela soltar o bolão no nosso Instagram, ela colocar a pontuação do campeonato. É. Vou colocar na próxima. Vamos Boa colocar na ideia, próxima é. eu como líder ainda, então a gente coloca com o resultado a ser atualizado lá. Depois E coloca o último campeão. Você quer colocar um troféuzinho ali do lado do Não, seu tipo nome assim, pra saber que você é campeão. uma coroa de louro. É. Então. Porque o meu já foi campeão uma vez, então bota a coroa do lado Entendi. do nome. Assim. Vamos. E daí Deixa eu ver. Departamento de Artes vetaram a sua. Eles aprovaram a classificação, mas eles vetado o troféuzinho. Pode ser uma estrela só. Estrela. Falaram talvez. Vamos pensar é na mais estrela. fácil de fazer. É mais fácil. É só não fazer vermelha. Tá ali. Depois da última corrida, né? Sainz e Albon pro P9, eu acho que é um bom guess, mas esse Ocon aí você mandou melhor que a Eu gente, eu acho. fiquei pensando ali ano Então, passado. Não, eu na hora tinha esquecido dele. Tá vendo? Tamo junto, Ocon. Não me decepcione. É isso, turma. Semana que vem estamos de volta, então, beleza? Até a próxima. Não exagerem nos ovos de Páscoa, hein? Eu tô de regime brabo. Eu vi você correndo esses dias aí. Até corri 2 vezes. 2 vezes? Em Caramba. 3 dias. Fake news. Será que correu mesmo? Só não corri no outro dia porque tava com dor de cabeça por outro motivo. Entendi. Sei. Aí tem que maneirar nisso também, viu? Já é importante. Turma, valeu demais. Então até semana que vem com mais um Pelas Pistas.